Como é bom estarmos juntas mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. Nós viemos a este mundo com um propósito, cada um de nós tem um dever, uma tarefa a cumprir. Nós não nascemos em vão neste mundo, Deus nos colocou aqui para termos funções. Cada um deve exercer sua função com excelência, baseados naquilo que o Senhor ordena para a nossa vida. Abra sua Bíblia, novamente no livro de Jeremias, capítulo 13. Deus, nesta passagem, tem uma mensagem linda para nos passar. O cinto de linho. Assim me diz o Senhor, Jeremias nos relatando aqui na sua palavra. Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Então, o Senhor veio e ele queria ensinar Jeremias. O que é interessante, vocês vão perceber durante o decorrer desta ministração, como Deus age nas pequenas coisas. Deus é grandioso, poderoso, aquele que é o dono da sabedoria, mas ele usa coisas simples, como a simplicidade de um cinto. Ele usa um cinto para nos ensinar, para nos ministrar e tratar o nosso coração, o nosso espírito, voltar-se para ele. Então, ele disse para Jeremias, compra um cinto. Então, Jeremias teve que comprar este cinto. E um cinto de linho, naquela época, era caríssimo. Até hoje, o tecido de linho e o linho são coisas caras de se adquirir. E põe sobre os lombos ou em volta da cintura, né? Porque esse é o dever, a tarefa e a função do cinto. Todos devem ter em casa um cinto que serve para colocar em volta da cintura, para dar sustentação a uma roupa, para embelezar, né? E ele foi e comprou esse cinto. Mas não o metas na água. Quando Deus nos quer preparar, ele nos quer puros, assim como esse cinto. Não colocar na água, não colocá-lo em mistura alguma. Porque se é para um determinado trabalho, esse cinto era para sustentação, então não era para molhá-lo. Assim como Deus deseja que nós não nos misturemos com coisas que não vêm dele, que não são ordens de Deus. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor, mais uma vez aqui demonstrando que Jeremias não questionou, ele foi e fez conforme a ordem do Senhor. Ele obedeceu a Deus. Jeremias era um profeta obediente, como nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor. E aqui está a sua palavra. E pus sobre os lombos, ou seja, coloquei na cintura, que era para aquilo que o cinto foi feito. Quando Jeremias obedeceu, comprou este cinto, colocou na cintura, não o molhou, não o misturou com coisas que o Senhor não havia mandado misturar. Então, versículo 3. Então, pela segunda vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, após obedecer, o Senhor novamente falou com Jeremias. Toma o cinto que comprastes e que tens sobre os lombos, ou seja, na cintura. Dispõe-te. Você precisa sair da sua zona de conforto agora, você é obediente, e vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Jeremias também não questiona, Senhor, mas o Senhor me manda comprar o cinto, colocar na cintura. Agora passou um tempo, o Senhor me pede para mim ir até o rio Eufrates e esconder o cinto. Ele não questionou, ele apenas ouviu o Senhor e obedeceu, porque ele sabia que todos os desígnios de Deus são para um ensinamento para nós. Nós o que fazemos? Questionamos. Por que isso está acontecendo?
O que será que significa isso? A gente não obedece, a gente fica questionando e se perguntando o motivo das coisas, o porquê das coisas. Jeremias não, Jeremias obedeceu. E ele foi e escondeu, tirando então a finalidade daquele cinto. Tirou da cintura, então aquele cinto ficaria escondido. Quantos de nós, muitas vezes, nos escondemos na fenda da rocha como esse cinto? O que será que Deus tem a nos ensinar? Fugimos do nosso propósito, temos vergonha de falar da palavra de Deus, que é a palavra de vida eterna. Então, se escondemos na fenda da rocha, como Jeremias fez com esse cinto. Passados muitos dias, provavelmente Jeremias talvez até havia esquecido do cinto, porque passaram-se muitos dias. Deus não havia mais falado com ele, ou às vezes ele até pensava, o que será que Deus quer fazer com aquele cinto, né? Passado muitos dias, disse-me o Senhor. Então, depois de longos dias, de muitos dias, às vezes Deus não nos dá um ensinamento de imediato. E nós somos apressados, nós queremos que Deus nos responda, Deus nos ministre e nos ensine de imediato. Mas aqui Jeremias nos ensina que passaram muitos dias e Deus falou novamente com ele. O que Deus diz? Dispõe-te, vai a Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então, depois de muitos dias, Deus fala com ele, volta lá, Jeremias, onde você escondeu, e toma de lá esse cinto. Jeremias talvez pensou, esse cinto talvez não esteja mais lá, alguém encontrou e o levou para si. Não se sabe o que passou na cabeça de Jeremias, mas como o versículo 7 nos diz, fui a Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Estava lá. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Que ensinamento profundo aqui. Quando nós nos escondemos, quando nós fugimos do nosso propósito, do nosso chamado, o cinto era para estar na cintura, ao lado de Deus. O cinto representa nós, Jeremias seria a representação de Deus. O cinto era para estar na cintura. E Deus queria tratar e ensinar a Jeremias e deixar essas palavras para nós. Nós fomos criados por Deus para estar juntos dele. Estarmos andando junto de Deus, para sua honra, para sua glória, para o seu louvor, sua majestade, cumprindo o nosso papel de filhos próximos e juntos de Deus. E Jeremias enterrou esse cinto, então passou muito tempo nos mostrando que quando nós nos afastamos do propósito para o qual fomos criados por Deus, que é estar juntos dele, vamos para o mundo, vamos fazer conforme nós queremos, conforme nós assim desejamos, ficamos distantes do Senhor. Quando a gente vê, assim como esse linho, esse cinto de linho finíssimo, apodreceu, não servia para mais nada, não prestava para mais nada. Esse será o destino se nós nos afastarmos do nosso propósito, que é estarmos juntos de Deus. Vocês vejam que como uma palavra tão simples tem muito a ensinar. Deus é majestoso em ensinar os seus filhos da maneira mais simples possível. A Bíblia não é difícil, as palavras de Deus não são difíceis. Difíceis são as durezas do nosso coração. Versículo 8. Então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Acham que vivem sem mim, acham que podem fazer as coisas sem mim, adorando a outros deuses, se prostrando diante de esculturas de imagens esculpidas por homens, que era isso que Jerusalém e Judá vinham fazendo.
Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras. Vocês vejam que quem não quer ouvir as palavras de Deus, não quer ouvir as palavras deixadas por ele na Bíblia, ele chama aqui povo maligno. Que eu e você possamos entender que nós somos povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real do Senhor, e jamais nos colocarmos como um povo maligno que não quer ouvir a sua palavra. Que o seu coração anseie por ouvir a palavra de Deus. Eles caminham segundo a dureza do seu coração e andam após outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto, que para nada presta. Mais uma vez a palavra do Senhor dizendo, o único digno de toda honra e toda adoração é Deus. Nós devemos nos prostrar, nos ajoelhar, dirigir a nossa oração somente a Ele. Abra sua Bíblia andando um pouquinho para frente aqui em Jeremias 17 mesmo. Jeremias nos fala dos perigos de seguirmos o nosso coração. 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, se nós seguirmos as vontades e os desejos do nosso coração e não nos entregarmos em espírito a Deus, nós seremos enganados. Nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, nós temos um coração corrupto. Quem o conhecerá? Apenas Deus conhece o nosso coração. E aqui ele fala, o coração deles está endurecido, pela dureza do seu coração. Versículo 10 e 17. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Então ele conhece cada detalhe de dentro de nós, do nosso peito. Eu provo os pensamentos. Deus conhece cada pensamento nosso. Muitas vezes nós podemos não falar, mas os pensamentos estão a todo vapor e Deus sonda cada um dos nossos pensamentos. E isto, ele sonda o coração e os pensamentos, Deus dizendo isto, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, conforme nós procedermos nesta terra, é o que nós receberemos do Senhor, segundo o fruto das suas ações. Como nós agirmos, os frutos que nós produzimos, assim será o que Deus nos abençoará, aquilo que Ele dará para nós. Abra também sua Bíblia, voltando um pouco atrás em Provérbios, capítulo 4. Sobretudo, capítulo 4, versículo 23 de Provérbios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não deixe seu coração te enganar. Não deixe seu coração ser malicioso. Busque na palavra do Senhor as verdades, a sabedoria verdadeira que só vem dele. Se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente a todos. Isto que a palavra também nos diz. Versículo 11 de Jeremias. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, como o cinto é para estar na cintura dos homens, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo. Então, como o cinto é para estar na cintura, Deus fez o seu povo para ser assim, para estar junto dele, para me serem por meu povo. E nome é para nós sermos um povo chamado povo de Deus, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Deus deseja que nós estejamos juntos dele, nos caminhos, nos estatutos, nos mandamentos e na palavra dele. E ele diz, não me deram ouvidos, se distanciaram, e assim como este cinto de linho, que perdeu sua utilidade, não servem para mais nada porque apodreceu. Que o nosso coração possa entender, que o nosso espírito abra nossos olhos, nosso entendimento, para a gente dar ouvidos a Deus. A palavra do Senhor nos diz, todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir, meu irmão, minha irmã?
Ouça o que a palavra de Deus está dizendo para você neste dia. Escute o que Deus tem a te dizer. Obedeça a Ele. E colha os melhores frutos que Ele pode nos dar. Que você fique sempre no amor, na paz e na graça e na obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.